No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, do versos 1 até o 6, a palavra diz: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que convém. Paulo, após ter tido essas revelações, se converte a Deus. Agora você imagina comigo, um homem que perseguia a igreja, um homem que maltratava todo aquele que declarava que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo era o seu rei. Um homem impiedoso, um homem que impunha uma espada a qual ninguém resistia. Ele mesmo confessa que por muitas vezes encarcerou os crentes, todo aquele que confessava Jesus como Salvador. Este mesmo homem foi eleito por Deus. Não menospreze aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para demonstrar para você. Não ignore a palavra de Deus na tua vida. Se você visse hoje alguém que persegue a sua igreja, você desejaria o que para ele? Que a mão de Deus tocasse sobre a vida dele. Mas será que você desejaria que a mão de Deus tocasse sobre a vida dele para mudar a vida dele? Para transformar a vida dele? Como transformou a vida de Paulo? Deixou de ser o que ele era, um perseguidor, para ser um amante da igreja, para ser um amante da palavra. Será que nas tuas orações você tem orado dessa forma para o seu inimigo? Para que Deus transforme a vida dele, para que ele venha a ser bênção e não maldição? Porque, igreja, você tem que concordar comigo que não é isto que a gente tem visto. O que a gente tem visto é uma grande desunião entre as igrejas, porque os apóstolos, os bispos, os pastores, os padres, os então nomeados representantes de Deus, eles se colocam uns contra os outros e incitam o seu povo a se colocar uns contra os outros. Igreja, você precisa meditar, você precisa repensar sobre esses versículos. Porque ele diz aqui no capítulo 11, no versículo 2, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Por isso, igreja, você tem que meditar na palavra de Deus. Por isso eu tenho pedido tanto através desse canal aqui, estuda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. E nós precisamos nos armar desta espada. A igreja desse século tem se tornado cega diante da palavra de Deus. O meu povo perece por falta de entendimento, é o que a palavra diz. Muitas das vezes você tem sido perseguido pelos teus inimigos, você tem sido injuriado, você tem sido difamado, caluniado por servir a Deus. Mas você tem visto isso com quais olhos? Com os olhos da carne ou com os olhos do Espírito? Você tem orado pelos teus inimigos? Não para que a mão de Deus toque sobre a vida deles com um peso, para que destrua os seus inimigos. Porque não é isso que aprendemos através da palavra. O que essa reflexão de Paulo tem a ver com isso? Tem a ver com a tua vida. Você tem sido como Paulo para Deus. Você tem hoje a oportunidade de ser arrebatado, de ver esse terceiro céu, de conhecer as coisas inefáveis que Paulo conhece, através da palavra de Deus. Mas você tem se negado a isso. Se Paulo nos deixa claro nesse capítulo, se é necessário que ele se gloriasse de alguma coisa, ainda que não lhe convinha, ele passaria as visões e revelações do Senhor. A palavra diz: cegos são guias de cegos, porventura não cairão eles no mesmo buraco? Toma cuidado, igreja. Eu quero orar por você. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te imploro a tua misericórdia, Senhor. Eu sei que existem os filhos da desobediência, Pai.
Eu sei que o Senhor também faz tanto vaso para honra quanto para desonra. Mas eu te peço, Deus, toca na vida dessa pessoa hoje. Muda-lhe o entendimento para meditar na Tua palavra, para ser livre, Senhor, para servir a Ti em espírito e verdade. Traga para a vida dele a cura, Senhor, a cura espiritual, para que ele não olhe mais para o inimigo como sendo o inimigo, Senhor, mas como sendo a Tua criação, meu Pai. Que não exista placa de igreja, que não exista uma defesa de um evangelho, Senhor, medíocre, mas que o Teu evangelho, segundo as Tuas escrituras, Pai, possa ser proclamado por toda a terra, Senhor, até o dia da Tua vinda. Deus, que essa pessoa encontre o conforto, que ela encontre a misericórdia que precisa, meu Pai, para abençoar o seu próximo. Que mesmo em meio às dificuldades, Senhor, ela consiga dobrar os joelhos e Te agradecer por tudo que o Senhor é na vida dela, meu Pai. Por todas as bênçãos que ela já recebeu. Que ela creia nisso, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém.